Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao RivoPod, O nosso canal. nosso canal. Oi, galerinha Oi, do galerinha. canal. E Bem-vindos. aí, Guri, tudo bem Tudo contigo? jóia? E tu? Tudo bem? Uhum. Como que foi tua semana? Tá sendo, né? Foi ontem, a semana começou. Cansadinho. Não, hoje é quarta? Hoje é Sim. quarta. Não, foi bom. Uma semana que a gente tá lidando com muitos casos iguais na Rivo. A gente começou a perceber que a demanda de passaportes, por exemplo, emitidos que não são de cidadão italiano, que as pessoas têm passaporte, mas não têm certidão transcrita. Então, essa semana está sendo só lidando com essas particularidades da RIF. Muito legal, né? Porque parece uma coisa que se eu tenho o passaporte, Automaticamente, eu sou cidadão. e não é, porque, primeiro de tudo, que começa muito lá atrás essa história de que, primeiro, os consulados sempre pediam para o Comune de Roma, para Roma fazer as transições de todos os comunes. Todos os processos provenientes de consulado até 2008, se eu não me engano, é data exata, eles ficavam todos centralizados em Roma depois. E Roma transcrevia todos esses processos. Ou seja, as pessoas tinham as certidões transcritas em Roma. Só que o consulado, a unidade consular, ela pode fazer o teu passaporte e simplesmente mandar a Não documentação. transcrever. É, porque não é da obrigação deles. Então eles fazem os passaportes e mandavam antigamente para Roma. Só que essas pessoas renovam o passaporte sempre no mesmo consulado e não tinha necessidade de você ter a tua certidão de nascimento transcrita, por exemplo. Só que agora essas pessoas casaram, tiveram filhos, faleceram. Então o que está acontecendo agora? Todos os processos que eram provenientes, por exemplo, daquele período de Roma, estão tudo travado, tudo bloqueado, porque Pendente de pendente de transcrição. transição. O cidadão, na verdade, está viajando com passaporte para ele, tá, o cidadão normal, vamos dizer assim, para ele que não precisou usar os outros serviços, tá tudo certo. Só que quando tu começa a precisar, por exemplo, fazer um AIRE, ou trocar o teu endereço, ou casa, Imposto. divórcio, aí tu precisa atualizar tuas certidões ali, teu estado civil no Comune, tu no consulado, tu começa a perceber que tu não tem nenhum registro no teu comune do teu antecausa, do teu antenato. Tu não tem, é como se tu estivesse num limbo. Na verdade, tu é cidadão italiano fora da Itália e não dentro da Itália. Então a gente tem uma demanda. Sempre, a Rivo sempre lidou com esse. A Rivo sempre lidou, né? Lidou é estranho, né? Talvez. Talvez. A Rivo sempre trabalhou com esse tipo de questão, né, de contato, né, intermediários entre comunes. E agora a gente aumentou muito, porque eu acho que tem muita gente com as notícias da cidadania, que estão toda semana com alguma coisa nova, tem muita gente pensando, putz, como é que tá o meu caso, sabe? E é, então. E aí acho que a gente acaba recebendo um fluxo desse tipo de perguntas, enfim. E tudo E certo. essas pessoas acabam recebendo, por exemplo, quando você é cidadão italiano, mesmo que você more no exterior, você recebe nas eleições e elas recebem essas. Sim, as que estão com o endereço atualizado, sim. Ah, tá. Mesmo não transcritas. Não sei. Hum, Não, acho que então não, acho que ele só recebe quem está Quem tá transcrito. Porque transcrito, então já quem é um envia, medidor ali, né? porque sim, é o medidor. Quem envia comunicação de eleição é sempre o comune da tua transcrição. É. Então, se tu tá recebendo é porque tem transcrição, mas a gente já teve casos de pessoas que receberam comunicação de eleição e o comune não achava, talvez por ter esse fato de que a tua transcrição estava transcrita a tua documentação estava transcrita no consulado de Roma. Eu E não aí sei. não encontravam, porque eles não Na se verdade, é um comunicam, né? sistema muito ruim, né? Eu ia Meu dizer. Deus, é uma coisa. A gente estava acompanhando algumas semanas atrás o sistema de transcrição de Portugal, que é um rude país, vamos dizer assim, né? E eles fazem as transcrições todas digitais. Eles têm sistema que lê os documentos. Eles fazem o resumo da certidão. Aqui na E as Itália, cidades se comunicam. sim, aqui na Itália a gente tem as certidões do Brasil, que são certidões enormes, né, com muitas Uhum. palavras. Eles transcrevem toda a certidão de ponta a ponta e eles pedem certidão inteiro-teor, que certidão inteiro-teor no Brasil já são grandes. E aí, se tu vê a transcrição, é sempre feita manual, pelo oficial. E aí tu vê as reportagens oficial reclamando do volume de transcrição. É claro, porque é um sistema que está afunilando aonde? Está sempre afunilando no Sim. comune.
E E no a- comune, tu sabe quem tá lá no comune, né? Sei, aquele carinha bem-humorado É e bem aquele, disposto, aquele que não motivado. quer trabalhar, E aquele a que. tradução também acaba sendo mais cara, né? Sim, Porque a tradução é por palavras ou letras, sim, agora eu sim, não sim, por lembro. palavras. E aí acaba ficando uma Por coisa, caracteres, por letras. caracteres, acaba ficando uma coisa muito cara, Muito caro. porque poderia muito bem fazer um resumo. Essa certidão diz que ele casou, separou e morreu, né? E outra, eu acho que é muito fácil também ter erros nesses casos. Porque, primeiro, que o português também, nesses últimos anos, passou por diversas transformações. Nossa, é A verdade. gente tinha um português de monarquia por Portugal, depois ter português brasileiro, então um português que vem se transformando. E as traduções, elas têm que lidar não só com o português de agora, mas também com o português de antes, e às vezes entender o que estava querendo dizer. E as certidões do Brasil é assim, né? Fulano estava na casa, no endereço tal, num dia de sol, presente as testemunhas, X, Sim, Y, as Z, certidões antigas são assim mesmo. agricultor, casado, filho, virado ao Sem lado, bens, com bens, partilha, não sei o que. Ah, ao é. lado dele estava a senhora, não sei, todas as testemunhas eram descritas de forma muito detalhada. Isso acaba trazendo muito fácil de errar. E, óbvio, quando você pega, por exemplo, um processo administrativo, um oficial que procura pelo em ovo, ele vai pegar exatamente o que? Ele vai pegar, essa certidão tá errada, essa tradução tá errada, manda de volta, ou até numa audiência, a gente teve já vários casos de acompanhar juízes que pedem esclarecimento em documentos Sim. porque o que foi entregue não é compreensível de tradução. Às vezes, tradução errada, como a gente já viu também várias vezes, de ser um tradutor que às vezes não é um tradutor com uma estrutura. Por exemplo, as empresas que a gente trabalha de tradução, elas são empresas grandes que têm ferramentas, por exemplo, com a inteligência artificial de corrigir erro de tradução, ou até inteligência artificial para ler documento, para corrigir possíveis erros. Então, acho que isso que é importante. Eu acho que É, hoje em dia a gente tem bastante recurso para isso, né? sim, e mais a funila, né, guria? A funila sempre naquele comune, e aí dá é cansativo. É, digamos que É, o dia a dia é é cansativo, é cansativo. que acho que quando o cliente ou aquela pessoa que está lá esperando, né, a família, vê o resultado final, porque também é uma tensão até o momento de entregar o processo judicial, também Sim. tem isso, né? Do protocolo, Do tu diz? protocolo e tem Aham. toda aquela. E agora, será que vai? Será que. A Não, gente as sente pessoas, das elas famílias, têm, assim, né, das as pessoas, pessoas. elas têm, acho que a impressão de que você faz um protocolo de um processo judicial no tribunal, mesmo que seja por forma telemática, que tu faz um upload. Sabe quando faz um upload num Uma site nuvem assim, numa assim. nuvem, faz o upload, manda enviar e automaticamente tem o número do registro do Não. processo, e automaticamente você já tem um juiz designado, automaticamente já tem audiência. Não é assim, E o são status tá ali, tá aparecendo pra ti tudo. Não, sim, não e é por nada mais que o disso. processo seja sempre um processo judicial, é sempre um processo judicial num tribunal. Então, assim, não tem. Os passos precisam ser dados, assim, sabe? A gente faz o protocolo, espera alguns dias para sair o número do RG. Tem casos que a gente protocola o RG sai na mesma hora, tem casos que a gente protocola o RG sai em 7 dias. Isso depende muito do Isso depende do, comune, do né? tribunal, na verdade, que está protocolando. Então, a mesma coisa a distribuição para o juiz. Tem tribunal que o juiz no dia seguinte já está designado qual que é o juiz. Ah, mas quem é o juiz? Tu conhece o juiz? Não, não conheço. Ah, eu já ouvi processos no grupo desse cara, porque às vezes os processos são compartilhados no grupo de profissionais e às vezes tu já ouve história de que o juiz fulano, mas qual que é o ponto aqui que eu acho que o cliente ele tem essa ansiedade de saber quem é o juiz? Alguma novidade? Toda semana é É, eu alguma acho novidade. alguma novidade, ou até uma coisa normal, assim, né? De Depende de como tu perguntar. usa, né? É, agora, o juiz. Não, mas assim, alguma novidade no Você tá. processo. A audiência está agendada para junho do ano que vem. Não, de até Alguma lá não vai ter novidade? nenhuma Não, novidade. não tem novidade. Se acontecer o caso de ter antecipação de audiência, a gente vai comunicar, mas assim, 2 vezes por dia a gente olha todos os processos, por exemplo. Então, se tem alguma novidade, eu te comunico, mas a doença da ansiedade, ela não. A pessoa não consegue ficar só com ela, aquilo. Ela te joga a pilulinha, né? E aí, quando ela pergunta, tá tudo bem? Tem alguma novidade? Eu não respondo, não, não tem. O que que eu faço? Eu tenho Eu que ir vou lá lá ver, né? consultar se tem alguma novidade. E aí eu respondo, não, não tem novidade, a gente continua com a audiência. Então, assim,
a incompreensão, às vezes, também da matéria do que é um processo judicial. Então, é por isso que eu acho importante explicar tecnicamente mesmo como funciona, como a gente está fazendo aqui agora, mais Ah, ou tá, porque para o menos. nosso cliente ele já Não, tem as sim, informações. porque às vezes as pessoas que não fazem esse processo também não têm ideia de como é. Não, eu Então, acho quem que está escutando ninguém. aí a gente tem agora uma noção de mais ou menos como Eu funciona, acho que né? ninguém que usou um serviço judicial de um tribunal sabe como é um processo. Uhum. Acho que a partir do momento, por exemplo, a gente trabalha muito tempo no mercado. Eu trabalhei com cobrança judicial, quando eu tinha meus 18, 19 anos. Eu trabalhava num escritório de advocacia cobrando judicialmente devedores de financiamento de caminhão, por exemplo. Eu sei como é que funcionava um processo de busca e apreensão. Então, as etapas do processo, elas são iguais para quase todos os tipos de processo. Tem sempre aquela coisa do protocolo, juiz, audiência, recurso, prazo, nota, sentença, divulgação da sentença, recorrer, não recorrer. Então, assim, é um beabá judicial que, óbvio, quem nunca usou o serviço não é obrigado a saber, mas a partir do momento que, por exemplo, os nossos clientes, no caso, a gente manda o explicativo, de quando tem a gente fecha o judicial, a gente manda o explicativo. Essas são as etapas, se tiver qualquer dúvida, vocês chamam. Geralmente a gente faz um grupo com a família, tem gente que prefere canalizar tudo numa pessoa só, fala, não, eu fico de Tadinho. porta-voz. Aí o Sim, mas é profissional, né? melhor, porque daí a comunicação Cada até um conhece a sua funciona, família, né? né? Porque eu acho que também tem essa questão. Mas a gente já viu várias vezes em grupos de processo, rola muito assuntos que não tem nada a ver com o processo. Ou às vezes fofoquinha da Itália, você viu isso na Carla Zambelli, presa ontem. Nossa, Você viu a sim. Carla Zambelli presa? Vi, graças a Deus, né? Então, assim, é muito doido, porque é um grupo que às vezes, aquele grupo de pessoas que tá lá, às vezes na família eles nem se falam. Mas Mas no grupo eles estão sempre um eles se olhando o uniram. outro. Mas a gente intermedia, tá? Acho que é um grande caso de família, né? Literalmente. É Cristina, É né? um pouco de Cristina Rocha, acho que tem um pouco de Cristina Rocha. Mas é divertido, porque o Nátimo, Não, sim, é divertido porque é uma. Mexer. Canecas aí. É. É divertido porque a gente estimula, né? Primeiro o diálogo entre a família, nem sempre acontece. Mas. E tem sempre o grupo fora do grupo, né? Também tem as pessoas que te chamam sempre No fora. privado E pra falar, aí, meu Deus. isso, aí tu pergunta assim no grupo: ah, gente, vocês já mandaram o documento? Ninguém responde no grupo, aí começa, fora do grupo. Jefferson, eu vou te mandar não sei o quê, Jefferson, não sei o quê. E aí você fala, gente, tá bom, mas a dúvida também pode jogar lá no grupo, porque às vezes a tua dúvida E é a é muito dúvida. bom quando recebe. Eu já falei a fofoca, né, que vem no teu privado, assim, mas eu já falei pra fulano fazer Aham, isso. só É mudou o se- sobrenome. Sempre tem Eu dou risada e eu alguém. falo, não, mas é assim mesmo. E eu acho que sempre tem os mesmos personagens, assim, sempre tem aquele que é o organizado, que é o que leva o processo adiante, tem sempre o mais interessado do processo. Tem aquele que é assim, o astronauta que nunca aterriza no processo, que fica ali no grupo só absorvendo, mas nunca está presente. Outros que não interessam, estão só pagando. Os que não pagam, que aí você fala, gente, tá parcelada a tradução, não sei o quê. Aí fala, fulano, você já depositou para ciclano? E aí fica naquilo, daí você Aquele tá lá no climão, eu grupo. imagino o churrasco da família, assim, Não tem, durante né? um. Eu acho que não tem, acho que não tem. Acho que o processo ele acaba juntando as pessoas por uma simples questão que é o mesmo o interesse em comum. E às vezes muita gente entra também para não falar, putz, eu vou ser o único que não vou entrar, sabe? Acho Eu não que vou ficar de fora dessa. também tem Mas isso. esse trabalho em si, ele é muito satisfatório, né? Porque Sim. é muito mais do que só fazer aquilo. Tu vê, a gente tem uma cliente que ela vem agora pro Natal, né? Então daí ela começou a falar que, ai, como eu tô ansiosa para conhecer, o meu turismo vai ser assim, assim, assado. Aham. É muito satisfatório tu ver que as pessoas vão se aproximando Sim, do país, da eu acho que cultura. isso tem muito a ver também, porque é uma coisa que às vezes tu nem tá, aquela pessoa ela nem tá preocupada com o processo, mas ela começou a se familiarizar, começou a entrar, começou a conhecer os passos o passo a passo. Aí você fala, olha, esse é o documento, a carinha do teu documento é esse aqui. Aí a pessoa vai lá, pesquisa a cidade do bisavô, trisavô lá no Google, e fala, meu Deus, que buraco. Porque eu acho que Agora, também tem essa ideia de que as pessoas conhecem uma Itália de hoje, uma Itália de filmes, que, óbvio, aqui na Itália, dia a dia não é aquilo ali.
Não. E aí na cabeça ela fala, nossa, como que pode o meu avô deixou, né? Um país tão bonito. Deixou naquela época, porque a gente já falou inúmeras vezes da fome, né? Que era 1 quilo de batata para 6 pessoas durante a semana, que era só o que eles recebiam de ajuda. Então é muito louco, porque as pessoas começam a se aproximar também dessa herança cultural, e aí vem o turismo, aí vem o consumo, e aí vem lá na bio do Instagram, metade O brasileiro, metade italiano, algoritmo. e é, Aí vem as músicas, as a músicas, culinária. os Eu acho posts. muito legal que quando eu vim, a gente fez, acho que foi em 2023, a gente foi, tu já conhecia e eu não, né? A casa do nosso Dante Caos Aham. ali, né? Ah, quando a mãe e o pai vieram. Não, mas tu acho que já Eu foi fui antes. antes, Ah, e aí depois eu fui com o pai e com a mãe. Então, para mim, aquilo foi uma coisa muito legal, porque eu imaginei aquela pessoa que eu não tenho um rosto, né? Mas eu imaginei ele naquela época a cavalo, indo ao porto de pô, um quanto? jeguinho, né? Não, assim, aquela penca de filho, aquela carroça. Como a gente viu a casa, dava para imaginar assim mais ou menos o trajeto, como que Uhum. foi, ele indo até o trem, porque naquela época já tinha, né, Tinha, eu acho trem. que Pádua fazia Pádua É, até. mas acho que não daquele lugar Não, daquele onde local não ele. tinha de fato. Eu acho que as linhas, eram, óbvio, eram muito reduzidas. Então eu fico imaginando quem levou ele. Provavelmente um vizinho levou aquela família toda, porque ia toda a família ali, né? Organizando o Nossa, mar, tu consegue imaginar? Eles sem. saíram daqui em março, os nossos, no caso. E aí eu fico pensando, a gente sabe como é março aqui. É depois de fevereiro, e fevereiro tem o grande final do inverno. Então eu fico imaginando aquela família naquela época, sem e- aquecedor, com uma fogueira não, né? Que não era um primata, mas com a lareira acesa, as crianças assim, tô arrumando a mala com aquela incerteza. Gente, a gente não Para tinha. onde eu vou? Porque hoje em dia é muito fácil tu visualizar as coisas. Por exemplo, essa experiência que eu vivi, eu tive que imaginar um rosto para aquelas pessoas, porque a Tu gente. imagina eles imaginando um país. Meu Exatamente. O que que tem Deus. para comer, o que que não tem, porque eu também o italiano já Não, é e assim, eu daquela. vou deixar minha casa, que a gente sabe que a casa deles eram muito pobres, e a casa até hoje é uma casa pobre, simples Ainda tem a assim, mesma casa, com né? A mesma muitos problemas, estrutura. a casa de estrutura, porque, né, Mas deveria ser uma casa normal na época, assim, eu acho que eles já eram sempre, pequena. sempre contadinos, assim, porque Aham. tu vê, a gente já viu palácios de 1700, 1600, casas de mil e Pessoas quinhentos ricas. aqui. Inclusive na Os ricos cidade vizinha, né? da própria Da cidade. própria. É, Eles da têm o própria Palácio cidade. Manzoni lá, que é um palácio que até hoje tá. Que era, inclusive, a família saiu porque quando a guerra austro-húngaro tinha uma família que empregava toda a cidade. Né? Eles tinham fazendas, eles tinham pécoras, né? Animais e tal, tal, tal. Então tinha lá a lavadeira, a cozinheira, o marceneiro, o cara que lavava cavalo. Então tinha toda a estrutura da cidade era em volta desses grandes fazendeiros, digamos assim, né? Poucas pessoas com muito dinheiro. E aí o que aconteceu? Com a Guerra Austro-Húngara, a gente está falando de Beluno, que é uma província fronteira com a Áustria. Com o período austro-húngaro, teve aquela guerra, e aí o que aconteceu? A guerra começou a pegar território da Itália. Os ricos falaram: é hora de escapar. Eles tinham casa na Sicília, eles desceram Hum. todos, os ricos. Na Sicília, eles não precisavam levar aquela renca de gente, porque eles iam facilmente encontrar pessoas para trabalhar na Sicília. Deixaram as pessoas lá. E falaram: a gente vai mandar uma ajuda mensal, tal, mas a gente não vai ficar aqui, tá perigoso. Mas deixaram todo mundo lá. Os pobres, com aquele burburinho de tipo, tá rolando uma coisa no Brasil. O fulano foi pro Brasil, mandou uma carta, Mandou uma disse que tem muito dinheiro. carta. E de fato o Brasil, naquele período com café, arroz, açúcar, E era muito farto, né? O italiano ele fala isso, que o Brasil tu planta e vem. ah, sim, Tinha é muito porque essa. no Brasil, qualquer período do ano, tu consegue plantar, né? Aqui tu não consegue plantar. Não. Aqui tu não vai plantar com a terra a menos 2 graus. Tu não tem como. Tem coisas que nascem, a batata, por exemplo, é uma coisa que nasce em tudo quanto é lugar. Mas o Brasil era conhecido por isso, porque justamente tinha um clima favorável à plantação. Na cabeça do italiano, pensava, bom, eu com 5 metros quadrados de terra consigo manter minha família, porque planto. Então, para mim, qualquer pedaço de terra serve. Aqui é perigoso, aqui tem fome, tem guerra, tem tudo, e fala, E então nessa tá. época quem mandava comida, não sei se eu tô errando no meu Hum. conceito, era a Áustria, né? E como não entravam no acordo entre Itália e Áustria, ou era Itália, e aí parece que um deles cortou a comida. Então, por exemplo, eles recebiam, sei lá, 3 cestas. Eles Ah, começaram a não receber sei uma. te informar.
Não sei te informar. Eu sei que eles recebiam uma ajuda mensal, semanal de alimentação. Quem estava nessas regiões com déficit de gente, e aí o governo parava de enviar. Isso é muito louco, porque eu fico imaginando, vira e mexe, quando a gente foi lá, por exemplo, a minha visão da casa foi uma visão tipo, caramba, que legal, aqui nasceu o pai da minha bisavó, por exemplo. A visão da minha nossa avó foi, não gostei, porque me lembra da minha infância pobre. Então, cada um que olha para casa que existe até hoje tinha uma visão diferente. Eu, quando comecei a me interessar do processo, eu não imaginei que eu chegaria num. Primeiro que eu não imaginei que eu chegaria a conhecer a casa. Eu também Eu não. não. Quando eu comecei a estudar o processo da cidadania ali, eu não. Óbvio, tu não tem a informação. Hoje, a gente, para cliente, a gente passa, né? Uhum. Olha, no teu registro tem aqui o endereço dele, que era nesse endereço tal. O cliente vai lá no Google e não acha, porque, óbvio, as ruas foram redesenhadas, foram mudados os nomes e tal. Mas a gente tem o mesmo lugar, isso é muito louco. E a Kátia Molin, que faz o turismo genealógico, que é uma pessoa assim, desconheço alguém mais qualificado que ela para fazer isso. E ela tem esse turismo das pessoas que vão até o local, Isso é sabe? muito incrível, Isso é né? muito incrível. A gente vira e mexe, o cliente pede informação, a gente direciona sempre para ela, porque, primeiro, que é um trabalho totalmente diferente do que a gente faz, Uhum. e é um trabalho que precisa ser feito realmente uma pessoa muito profissional Profissional. e precisa ser um estudioso. A Kátia tem um projeto de longa estrada, ela é jornalista, então assim, ela tem anos e anos e anos e no Instagram dela eu acompanho, é muito legal ver aonde a pessoa trabalhava, onde ela foi batizada, a gente sabe. Mas assim, aonde ela trabalhava, o percurso que ela fazia, Se ainda tem parente se ainda lá, tem, né? a Kátia Nossa, que promoveu legal. várias vezes encontro ou missa de 150 anos do batismo do meu bisavô, trisavô. E aqui na Itália as pessoas participavam, porque o padre automaticamente homenageava a família que estava presente na missa. Então, assim, tem todo tipo de interesse. Tem gente que não se interessa pelo contexto histórico. Tem gente que não respeita ou não tem uma ligação por inúmeros fatos, às vezes por confusão na família, ou por. Tem vários Ou casos é que a do gente já perfil. entendeu que de pessoas que foram rejeitadas pelos pais, sabe? E acabou fazendo processo de cidadania porque era um direito, mas falou, Jefferson, eu não tenho contato com a minha família há 25 anos, porque meu pai me expulsou de casa, minha mãe não sei o quê, então corta, né? Tem aquela linha que corta, assim. Então, eu fico pensando, a gente sabe hoje da linha dos nossos conhecidos, nossos clientes, mas quantas coisas não foram cortadas nesses últimos 150 anos de história, né? Quantas histórias não foram interrompidas por Nossa. confusão familiar ou por Uhum. abandono? Uhum. Nas pesquisas genealógicas a gente vê vários casos, às vezes policiais, a gente assim que acha alguns registros, né, de mudança de nome, mas a gente vê histórias horríveis assim. É claro, as histórias hoje são histórias horríveis, né? Porque a humanidade, o homem, em si, principalmente o homem, na verdade, ele é um ser humano que faz merda, né? Mas assim, a gente vê que na história tem todo um percurso de. São poucas as famílias que seguem uma linha fácil de traçar, Aham. de desenhar, né? A Uhum. gente tem várias histórias de crianças que nasceram em comune a 500 quilômetros de distância. Por quê? Não sei responder. Não tem como a gente responder. É, e tem casos que a gente também não consegue Conclui. concluir, porque tu não consegue ligar as pessoas, mas como que ele foi para o Brasil com esse nome, não acho esse nome, E aí, o uma que que coisa que a gente não tem aconteceu? como, às vezes, é justificar, porque não tem documentos que te digam a timeline, Aham. o histórico daquilo ali. Então, não tem a gente, por exemplo, saber qual era a motivação que a família teve para a mulher parir a criança 3.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, não, mas 800 quilômetros da onde todos os outros irmãos nasceram, não se sabe. Às vezes estava numa viagem a trabalho, às vezes alguém ficou doente na família, ou às vezes a mulher, o marido arranjou um emprego e levou a E família, depois levou. deu errado, voltaram. Então, assim, não existe fundamento documental disso que a gente não consegue traçar. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pesquisas que a gente Sim. encontra. É, as pessoas é encontrar a timeline, não tem uma certinha. Então, se tu for fazer da família inteira, não vai ter. É normal que ele tenha nascido, o neto ali, né? Tenha nascido na cidade, no comune do pai ou da mãe. Mas por que que nasceu esse 300? Aí tu começa a imaginar a Aham. coisa.
Tá, mas ele foi batizado aqui, já teve caso de nasceu e foi batizado, que não era uma coisa comum Aham. também, né? Depois, né? Depois. E aquilo fica um pouco. E quando a gente pega casos que as crianças não são católicas. Ai, sim, aí Que é. Né? aí que, vixe, aí que o. Aí que vira a confusão, porque a Itália é um país muito católico, mas é um país que tem hebreus, sempre teve hebreus aqui. Então, assim, tu vai num registro judeu, por exemplo, de nascimento, de batismo, ele tá em hebreu. E aí tu não consegue achar. Sim. Tu não consegue achar, porque tu não sabe hebreu. Então, assim, óbvio, né? A gente tem ferramentas hoje que a gente consegue achar, e graças aos sites que já tem a tradução, etc. Mas, para a cabeça da pessoa, às vezes, quando ela está entrando nesse percurso, todas as crianças nascidas eram católicas. E, claro, 98% eram católicos, mas aqueles 2% também têm interesse na cidadania italiana hoje. E esses 2% que eram judeus, aonde eles estavam? Porque os judeus são reconhecidos por ficarem só muito num território. E a gente sabe quais são os territórios. Então, assim, as pesquisas dos judeus, elas são assim, A, B ou C, porque os judeus já eram naquele período perseguidos e pouco aceitos pelas traduções, pelas diferenças, tanto da culinária quanto, É obviamente, verdade, né? eles têm dificuldade de comprar carne. Aham. Então, óbvio que não tinha um açougue halal, ou um açougue, não é nem halal, porque halal é muçulmano, é kosher. Exato, Então, assim, o fechado. açougue kosher não existia, óbvio que não existia, porque cada um tinha o seu animal. E os judeus abatiam os animais da forma kosher, que também pode ser da forma dos muçulmanos, que é muito semelhante. Então, eles têm também muita semelhança. E a Itália não era um país, já não é um país acolhedor agora. Tu imagina um país acolhedor com 2% da população que eram hebreus, fugidos já da Jordânia, de Israel, da Turquia, enfim. Tinha já essa imigração. Muito louco. Segundo a nossa professora que nos deu aula disso, né? Ela mesmo fala, foram pouquíssimas regiões que acolheram. Então o cara tinha que vir para cá com a família e ficar naquela região. Naquele bairro também. Naquela, Porque quando onde eu tinha falo a região, sinagoga, né? é ali, tu não pode sair dali É. e tu não pode morar em outro Porque era lugar. perigoso, né? Eu acho que a intolerância religiosa, hoje no mundo, a gente vê inúmeros problemas de guerra justamente por intolerância religiosa, por motivação religiosa. Então, eu acho que, de novo, o homem ele tem essa intolerância com o diferente, sabe? Então, só o meu Deus é certo. Só o meu Deus Já tem uma é. ignorância, né? E quem não acredita? Gente, não respeito quem não acredita. Sabe? Então a gente encontra essas diferenças assim na história e também que refletem no percurso desse documento, no percurso que dificulta nosso trabalho. A gente vê famílias, de novo, famílias que seguiram, às vezes faziam um batismo de criança católica, mas os pais eram hebreus, porque eles queriam se inserir, eles queriam sair daquele vício, porque ou não tinha oportunidade, enfim, era puxado. É Mas muito complicado. maravilhosa a aula do. Como Mas chamava ela? Ariana, Ariana. muito maravilhosa, né? A Sim, aula dela. Mazel Tov. Tem muito boa, é um período diferente, estranho, né, estudar sobre Israel, assim, sobre a Sim. cultura dos hebreus, porque a gente está num período complicado ainda de novo para E eles, né? ela era nascida em Israel. Sim, Ela é nascida, né? Ela ainda sim, vive. sim, e ela fica bem incomodada com o assunto. Sim, porque é o país onde ela nasceu, ela foi morar alguns anos em Londres, né? Morou Parece em que ela Londres, morou nos Estados Unidos também um período. passou a adolescência dela, então foram coisas assim. Hoje ela tem uma empresa de turismo Uhum. para Especializado em hebreus. especializado em hebreus, então com restaurante. E ela é uma pessoa muito rígida com isso, assim. Ela mesmo falou que quando ela vê um restaurante com aquela coisa da alimentação, da dieta Kosher, deles, né? Uhum. porque tem vários níveis, né? Sim. Ela O forno, né? O forno que tu cozinha, a louça, a a louça. louça, isso, ela é uma coisa que eu A fiquei louça que tu chocada porque usa a eu não carne, tu esperava. não usa pro pão. Não, e eles mesmo trazem a própria louça. Então, quando vem uma família, ela já sabe que vai receber. Eles Tu tiram imagina na tudo da Ryanair, a casa. mochilinha. Não tem como. Não vão de Eles não Ryanair, né? ganham 15 euros, jamais. Não Então, são eles dos trazem nosso tudo, né? grupo. A faca, tudo deles é usado específico. Eles vêm com uma mala de. Imagina passar um verão assim com uma família, que eles também têm bastante filhos. Sim. A tradição é E ter, eles né? viajam em famílias grandes, né?
A gente também viu isso, eles viajam em grupos. Não só eles, mas quem que viaja também em grupos? Os muçulmanos, Ah, os indianos, os indianos que viajam com sim. empregados, né? Aham. Os orientais, ela nos informou que eles viajam com o próprio fotógrafo. É, Eu achei, ô isso. louco. Não Mas isso tem todos, né? muito Não a é uma saber, regra. porque eles também, por exemplo, os japoneses têm a questão da cor da pele, né? Que a cor da pele diz muito sobre a tua herança, digamos assim, não herança genealógica, mas se tu era de uma família que era de operários, automaticamente tua pele não era tão branca, porque tu trabalhava no sol, por exemplo. E isso faz diferenciar muito também os coreanos dos japoneses, porque tem. Vixe, Aí vem, aí vem né? assunto muito que ultimamente pra gente é tão comum, né? Tu Falar sobre sabe a Coreia. que quando eu fui pra Zurique, um dia só, gente, foi uma viagem aleatória. É porque é rápido também. Vamos usar esse argumento. Não, é porque eu não programei, eu só fui, né? Aquele dia que eu tava em casa e falei, ah, vamos, vamos. Entramos no carro e fomos. Não sei, acho que eu já devo ter contado aqui. E lá eu vi bastante judeu. Uhum. Sério, assim, ó, eu passei, pelo pouco que eu passei, eu vi muito daqueles ortodoxos tradicionais, com a roupa, elas. E eu não esperava isso. Eles são muito conhecidos por se concentrar em bairros muito caros. Eles são Alô, conhecidos, Higienópolis. falou Higienópolis, por ser donos de joalherias. Aham, É, porque também tinha isso, né? No passado eles não poderiam trabalhar em qualquer coisa, eles poderiam, tu lembra? Eles poderiam trabalhar com minérios e aí acabaram virar especializados em pedras. pedras preciosas. Então, assim, muitos judeus são donos de joalherias, muitos judeus são donos de produtora, por exemplo, musical, não sabia Ah, é disso também, verdade. de Aham. cinema, aham. Muitos judeus, Mas muito. a Suíça, com eles, Eu acho que é a questão financeira, porque eles têm dinheiro, né? Ah, é. É, e eu acho que Porque, é um país seguro, né, Gabi? sim, É um a país que Suíça não eu fico teve pensando, ela nunca tem 4 cantos, né? Ou 3 cantos. três cantos, né? O Alemanha, França italiano, e Alemanha. Alemanha e França. E onde que eles se enquadram nesses três? Eles não interessam, eles só vão. Mas diz em relação ao quê? Porque é culturalmente, assim, onde que eles entram Numa palavra chamada dinheiro. Dinheiro, eles se enquadram em qualquer lugar. Tu, quando tem dinheiro, automaticamente tu é suíço. Porque Caramba, é verdade. gente, é muito Gente, eu simples. comi Primeiro, é um. um paraíso fiscal. Começa por aí, eles têm inúmeras isenções fiscais. Segundo, não é barato tá lá. Muitos italianos moram na Itália e trabalham na Suíça. E fazem bate-volta todo dia. Franceses também. E alemães também. É, a Suíça é um país que está sempre em cima do muro em todas as questões políticas, Uhum. todas da Europa. É um país que nunca se envolve, é conhecido por ser neutro, nunca se envolve em polêmica de guerra. Então, acho que é um país seguro porque é um país de gente rica, que automaticamente onde tem o dinheiro tem a segurança privada. Aham. E eu acho que é isso. Acho que a acolhência do dinheiro é uma acolhência calorosa. Calorzinho, né? Te Muito faz bem. fácil acesso. Sabe que eu Aham. sigo uma moça que eu achei sensacional. Ela é carioca, né? Mas ela mora muito tempo na Suíça. Ela conta um pouquinho da história dela. E ela faz faxina lá. Então ela tem uma empresa de faxina, que Uhum. as faxinas não são o dia inteiro e é só faxina. Eu Só o sei, sprayzinho gente. e o papelzinho. Eu agora sei porque, né? Tu aderiu, né? Eu aderi A à faxina à moda faxina. europeia. Sim, né, gente? Não dá pra jogar um balde, né, num lugar que não tem Não dá ralo. porque não dá. Não tem o ralo. Aham. A matéria do ralo não existe. E aí ela estava contando o quanto ela ganhava em franco suíço. Eu não sei te dizer, mas eu Era muito. memorizei em real, mensal. E eu falei, ô louco, bicho. Sim. Eu fiquei chocada. Só que, gente, é aquela coisa, né? O pessoal vai seguir ela e vai achar que vai ganhar 50 mil reais por mês. Tu vai ganhar 50 mil reais por mês, mas tu vai gastar E em franco outra, eu suíço. acho que, primeiro que ela tem uma rede de clientes que confia nela, eu acho que Ela é tá uma há anos questão lá já. de indicação, porque, primeiro, o europeu é diferente do latino na questão, coloca alguém dentro da tua casa, né? O latino coloca, faz amizade, convida para churrasco. Churrasco. O europeu, às vezes, ele nem quer te ver, então acho que tem muita diferença cultural nessa questão de como eu convivo em sociedade. E, óbvio, ela deve ter indicação. Sim, Eu ela já segui, tem os clientes dela, ela lutou bastante para sim, eu aquilo. tava vendo o histórico de um Instagram de uma menina que ela é caseira na França e a dona da propriedade está construindo uma casa
pra ela dentro da propriedade dela na França. E, guria, a casa dela, assim, a garagem dela, o tamanho desse apartamento, da empregada, da funcionária, da colaboradora, vamos Colaboradora. dizer assim, né? Mas assim, tu é sempre um caseiro. Pro rico, de novo, com a questão da acolhência, pro rico é muito melhor Ter uma pessoa ter uma confiável. pessoa de confiança dentro da tua casa. Se tu constrói ali, automaticamente tens um funcionário ACA 24 horas dentro da tua casa, que é uma pessoa que tu confia. Então, assim, na verdade, ela está investindo nela. Nela, claro. Mas que patrão vai construir uma casa para ti? Que tu não precisa gastar com primeiro lidar com o pedreiro. Eu acho que vem aí uma questão difícil que é lidar com mão de obra, Sim. de obras de reestruturação. Fui pedreiro no passado. Sim. Aliás, a Rivo foi construída com o meu trabalho de mãozinha cortando Moratório. piso, murator. Pô, gente, mas... E vem disso, eu acho que é muito difícil tu achar mão de obra. É muito difícil tu lidar com reforma. Tu também fez uma reforma do Sim, eu zero? fiz no Brasil uma reforma e eu mesmo rejuntei, eu pintei. Foi uma experiência muito bacana, mas eu acho que eu não tenho como encarar isso hoje. Inclusive, esse Questão financeira ou questão de financeira e psicológica até, sabe? Financeira, Mas tu não ok. acha que o financeiro resolve o psicológico? Pensa bem, se tu Não, tem mas eu não grana. vou ter o financeiro. Não, eu não Sim, não, consigo. mas se tu tem grana. Ah, tá, tudo bem, mas não é o meu cenário. Não, não. Não é uma coisa Nem o assim que eu meu. vou conseguir pagar uma pessoa para que eu nunca. Por exemplo, vou falar aqui muito rápido. Esse final de semana eu fui conhecer uma região que surgiu uma oportunidade para comprar um imóvel. Me mandaram o vídeo do imóvel, né? O imóvel prontinho, porcelanato, parede Aham. branca. Eu falei, "Ah, gente, janela nova, uma coisa. Diferente das casas de 1 euro que a gente vê por aí, né? É, gente, que é uma roubada, né? E aí, bom, de novo, se você tem dinheiro, não é uma roubada. O dinheiro acolhe. Te deixa feliz. Dinheiro que comportar. E aí, disparei daqui da minha casa para ir lá ver essa casa. Eu falei, nossa, uma oportunidade. Bom, a minha cidade tem 10 mil habitantes, essa tem 1.500 habitantes. Eu já fiquei meio, tá, vamos lá, vamos ver, né? 1 hora de grandes centros, blá, blá, blá. Chegando lá, não me mostraram aquele com porcelanato. Mudou? Mudou um pouquinho. Mudou. Me mostraram o chão puro ali, a parede aberta. E aí, aquilo já me deu uma. Já te levou pro passado. Tinha uma brasileira, muito querida, falando, e uma italiana. E a brasileira falou pra mim: e a brasileira é correria. É porque ela já fez muitas Muitas reformas. coisas. Ela falou pra mim: Gabi, se tu gostar, eu te ajudo. Eu falei: caramba, de coração aceitaria. Mas aquilo foi indo. A luz do túnel foi ficando longe. É difícil, né, encarar. Eu Porque acho que. Desculpa, te interromper. não, não, porque já é difícil no português tu lidar com aquilo. Esse é o ponto. Faz ideia com outra língua, a Esse é o barreira de ponto. língua, o cara te abandonando. Gente, assim, tu discutindo a Vodafone por um boleto errado é Aham. difícil. Tu levar o teu carro na revisão. E assim, tu domina a língua. Modéstia à parte, eu domino a língua. Tu levar uma consulta médica, tu fala, sinto dor aqui na minha anca. Tu nem sabe como que é a anca, sabe? Eu acho que é anca também, mas. Cavilha, por exemplo, tornozelo, gômito. Gente, partes do corpo que a gente não aprende no curso de italiano. Acho que, ou se a gente aprende, passa muito rápido. Mas assim, tudo é mais difícil para o imigrante. Por isso que eu falo que o dinheiro acolhe. Porque o dinheiro compra o quê? Compra um cara para te fazer o intérprete para ti. Compra um bom advogado para te acompanhar numa compra dessa. Compra um arquiteto É, do Brasil que tu traz para o cá. engenheiro também, porque O tu precisa engenheiro. do E aqui engenheiro. na Itália tem uma palavra chamada geômetra. Que o geômetra é assim. O cara. Ô, cara, não, Nada acontece sem esse cara. não tem comercial, não tem contador que bate um geômetra, não tem engenheiro que bate um geômetra, não tem Não tem notário chat GPT. que é impressionante como tudo vai pro geômetra. Tudo. E aí tu sabe como que tu diventa, como tu vira um geômetra? É fazer Técnicas. escola técnica. Lixeu. Então, o contador que fez lá a universidade, né, de economia ou de contabilidade, etc., tem coisa que o geômetra faz que o contador não faz. Não, esses dias eu falei, nossa, como que eu sei a metragem dessa casa? Eu tava preenchendo formulário, né? E daí eu fui lá pro chat GPT e falei, como descobrir
E o que ele falou? Geômetro. Geômetra. É impressionante. Tu Eu falei, eu não nunca vai saber o que é acredito. um geômetra fora da Itália, porque não existe a profissão. E aqui tem um geômetra, que ele existe. Eu acho que ele não é um engenheiro, mas é o cara. Não é um engenheiro, mas ele é o cara que chega ali. Ele vem antes do Mas ele também não engenheiro. é o comercialista, não é o Também contador. não. Ele também chega ali. Ele não é o cartório, mas ele registra também. Então, assim, ele é um híbrido. Ele é um. O governo dá um bônus para que tu troque as janelas da tua casa e faça uma reestrutura, uma reforma, para tu poder arrumar a janela, melhorar o teu uso do gás e Tua da. classificação energética. Isso, obrigada. E aí, quem que faz essa Quem? classificação? Quem? Quem que faz tudo? O geômetra. E tu O tens que cara. ter o geômetra de confiança também, porque cada um tem o seu Esse eu não aqui. conheço nenhum. Eu conheço. Tu tens que ter o teu geômetra de estimação, que é o geômetra que tá agrudado no teu árvore genealógica, tá lá, o geômetra. Aliás, na região que a gente mora, tem que ter tudo de Tudo estimação. de O estimação. pintor, tu não pode pisar na bola, E é porque tu tem que assim lidar, é uma concorrência pra achar eles. Por exemplo, o meu, guria, tu lembra quando que eu agendei pra transformar essa casa aí quatro nessa cor? meses. Que era um verde Amazonas, mas 4 meses que eu agendei, mas pra ele vir na minha casa foi 4 meses depois que ele começou a trabalhar. Mas pra ele chegar aqui pra fazer o orçamento, foram meses, foram 1 mês, 2 meses. Júnior, ele tava pintando a casa do Do lado da lado. minha, ele levou uma semana. Era só ele fazer isso aqui, ó. Sim, Ah, sim, é muito doido. É, pintor de ele é estimação, maravilhoso, né? muito. Meu Deus, eu desacreditei no trabalho que foi rápido, limpo, Ele é muito lindo. honesto. Não foi com nota oficial, mas Entenderam? poderia ter, mas aí eu ficaria mais caro pra mim. Ele falou, tu é que sabe. Eu falei, bom, 200 euros, que é uma economia de 200 euros. Gente, francamente, né? Mas assim, entregou. Primeiro que eu não paguei nada antecipado, isso já me deixou muito aliviado. Mas outra coisa que aqui, que é o que nem o geômetra, é a tua oficina, tua carroceria. E aqui é a oficina chamada carroceria, para carroças. Eu levei a minha carroça para fazer. Aqui tem o talhando, que é a cada 15 mil quilômetros, porque meu carro é velho. E tem carros novos a cada 30 mil quilômetros. Nunca tive acesso a Eu esse nunca fiz o talhando. de 15 São de só 30 veículos 0 quilômetro até 2 anos. Eu nunca tive acesso aqui a um veículo ao até 2 anos. veículo. Por quê? Por quê? Porque o dinheiro não me acolheu ali. Eu não E tive o acolhimento. financiamento também não veio. O financiamento veio só para carroça. Aí levei a carroça para fazer o talhando da carroça. Ah, também, mesma questão, mesma questão. E outra, eu tive um problema de fazer balanceamento, que as rodas estavam tortas. O carroceiro ali, do talhando, ele tinha o gomista de confiança dele. Que é o Então eu tive borracheiro. acesso na cadeia alimentar A da pirâmide. Itália, aqui da pirâmide alimentar, assim, que tem o geômetra, a carroceria, o comercialista, o médico de família, o não sei o quê, o marcelário, né? O açougueiro de confiança, de fiducia, fiorário de fiducia, tudo é de fiducia, tudo é de Tudo. confiança. Eu tive acesso ao gomista de confiança dele. Do cara que é da oficina. O Pasmem, borracheiro. Ai, pasmem, eram 30 quilômetros aqui em Luca. Ou seja, num raio de 30 quilômetros eu não confiava em ninguém da região. eu acredito. E aí, Porque eu fui eu no passei por gomista outros. daqui. Eu fui em outros, né? Eu fui em outros que antes de eu ir nele, porque eu não, como eu também tem essa questão, né? O cara do talhando, ele não faz funilaria, ele não é uma oficina que faz tudo, ele faz só revisão. Para mim, no Brasil, É na minha tudo. cabeça, tu levou, o cara faz a funilaria, faz o pneu, faz o motor, faz o cabrito, faz o GPL, faz não sei o quê. Ele transforma o teu carro. Aqui não. É. Aqui tem só funilaria, tem só o talhando, tem só a revisão, só o gomista. Gente, é cansativo. E aí tu tem que ter acesso Aos os, tops. os tops. E Aquele, foi caro, tá? aquele mundo secreto, né? De profissionais. Antes de ir no de Luca, eu passei por qua- quatro gomistas aqui, porque era um problema que eu tava com a roda deformada, o pneu deformado. Que E o aqui teu carro também tem puxava, né? tem o pneu do inverno, o pneu do verão. O pneu quatro Stagione, que é o pneu pro ano inteiro, né? Eu tenho, a carroça veio com pneu inverno. Não, eu tinha um pneu 4 Stagione que deformou. Aí eu fui nesse gomista, o primeiro gomista. Ele falou que não tinha problema, que não era problema de balanceamento, que ele não sabia o que que era.
Ele Ou era seja, não é meu. especializado em conversão, né? Convergione, não sei como chama. Não sei como chama. Levei pro segundo. Falou, não sei o que que é, não tenho nem agenda. Terceiro, não tem agenda. A minha vizinha falou, fala com o Benedito lá que leva o nosso carro, porque a indicação também da carroceria foi da vizinha. Porque aí também vem outra questão. O vizinho de confiança. Que aí, tu sabe, pode ter vizinhos Não tenho. maravilhosos. Não tenho. Eu também não tive esses vizinhos, porque quando eu tive morando num endereço anterior, eu tinha vizinhos ao contrário a mim, que Aham, eles eram assim, um são os vizinho para mesmos. te apurrinhar, para transformar a vida do imigrante não acolhente, que os Aham. vizinhos são Que imigrantes, são dois são imigrantes dois que imigrantes. sofrem muito preconceito aqui. São duas Por que será? Só regiões. preconceito. Não, no Faz caso parte. deles. Essa Porra! coisa da oficina, eu comprei um carro aqui usado, e aí a pessoa, ela me deu todo o histórico do carro, uma cadernetinha que vem numa pastinha de couro, gararararará. Ela falou, quando vence a revisão, eles mandam uma mensagem pra mim. Vence, tava ali no prazo, ela me mandou uma mensagem, falou, Gabi, leva lá, tá Que vencendo a legal. revisão. Se você quiser levar, eles já conhecem todo o histórico do carro. Legal ela, né? Então, ela é muito querida. E ela é muito pegada, ela e o marido ao carro. Eu lembro, eu tive presente nessa negociação. O Dani foi lá levar o carro nessa oficina, e aí o cara virou pro Dani e falou: Esse carro aqui é do fulano, né? Daí o Dani falou: eu comprei dele. Ah, você comprou dele? Ele falou que ia vender o carro mesmo, que bom, tal. O histórico desse carro é assim. Eu fiquei chocada. Eles são apegados, né? Eles são. Esse cara era muito apegado. Ela me manda mensagem até hoje, vai fazer um ano que eu comprei esse carro. Manda a foto do carro. Manda a foto de agora Eu com o do carro. selfie no carro. Eu dirigindo, quantos Manda a foto de quilômetros? agora. Gente, né? Que horror. Aham. Eu comprei o meu na internet. Conta essa história, por Foi, favor. foi gostoso. Foi uma experiência única. Foi uma puta, assim, vou contar. Voltando. Eu sei porque tu quer que eu conte essa história. Estava eu com uma carroça antes dessa carroça atual, que Fala o era nome uma dela. Pepeca. Eu e a Pepeca, era um Clio branco, muito, muito, muito vivido. O Clio branco veio depois. Primeiro eu tinha um contrato de aluguel de carro, que na minha cabeça valia a pena. E aí depois eu passei a Pepeca. A Pepeca era um Clio branco, usado, muitos anos de usado. Comprei a Pepeca e confiei na concessionária de fiducia do meu bairro. Comprei a Pepeca. Um mês depois, 2 meses depois, fui fazer a revisão anual da Pepeca. E aí o cara falou, você tem que trocar a bômbola do GPL, porque o carro já tem 10 anos que essa bômbola, né, que é o A botijão bomba lá, de a gás. bomba de gás, que o carro era gás. E quanto vai ficar essa brincadeira? 900 euros. Eu falei, caçarola, porra. É um outro carro. Era quase outra Pepeca. Eu tenho um carro que vale 900 euros. Gente, a frota dela. O chão. Conhecendo a frota da minha irmã. Aí eu falei, não, é justo, porque a loja poderia ter me avisado que dentro de um mês e a outra poderia ter descontado 900 euros. Só que a Pepeca tá dando tanto problema, mas tanto problema de vela e de não sei o quê. Aí perdi a chave custava 300 euros, aí não sei o quê. Aí eu voltei na concessionária e comecei a bater boca com o dono da loja, fiz ele comprar a Pepeca de volta. Ele comprou, tchau Pepeca, vida que segue, cada um pro seu lado. Comprei na internet um dia, tava eu. Tem um site maravilhoso aqui que chama autohero.com. E aí eu falei, vou fazer uma simulação de financiamento. Aí escolhi um carro aleatório. A minha irmã já tava mais além, porque a minha irmã tava mais além, né? Eu amo a burocracia. Ela tava já mais além da burocracia, já tinha feito os testes dela e tal. E aí falou, ó, tem E esse nunca site aqui. aprovava, gente, pra mim o financiamento. Sim. Então eu acho que tu tentou pensando, não vou aprovar. Não, primeiro que eu filtrei os carros, eu falei, nossa, o que eu gostei era porque esse site ele te dá as fotos das imperfeições do carro. Isso eu achei muito legal. Isso é uma característica do italiano, a parte de não limpar o carro para te mostrar, porque ele deixa o carro imundo, com com um cinzeiro ali cheio de cigarro, fedendo a cigarro. Ele nunca se preocupa em dar aquela arrumadinha que o Brasil dá para Aquele vender o tapinha. tapinha. E eu vi que Nem no nas site, casas. nem nas casas, no site tinha ali a lista de imperfeições, fui me interessar. E comecei a receber newsletter, proposta. Você tá vendo esse carro ainda? Jefferson, não sei o quê. Jefferson, olha só. E eu falei, gente, vou preencher esse financiamento, né? Num dia. Preencher o financiamento. A Pepeca não estava vendida ainda. Eu não Não. estava passando a humilhação da venda da Pepeca. Eu coloquei o valor da entrada, considerando que a Pepeca, eu fosse vender a Pepeca
com um pouquinho menos do que eu comprei, porque eu não sou o tipo de pessoa que eu odeio negociar carro. Eu odeio, assim, comprar carro, eu odeio vender carro, é um saco pra mim. Aí eu coloquei a Pepeca um pouquinho abaixo do que eu comprei, que eu falei, vou colocar abaixo, que aí eu vou vender rápido, né? Não. Não, não vendi rápido. Tive que me humilhar na loja que me vendeu a Pepeca pra comprar e perdi uma grana ali. Quando eu fiz a simulação do financiamento, o guria, pasme, aprovou. E assim, aprovou numa velocidade que assim, com a data de entrega para tipo uma semana depois, eu falei, que data de entrega, moça? Deixa eu cancelar aqui, não dá para cancelar. E daí tu tava com Eu o tava com Clio, a Pepeca na garagem, com a contando com a venda humilhação do Clio para poder dar de entrada que eu neste prometi lá no que tu financiamento pro prometeu no banco, financiamento. a entrada. E como que é a entrega desse Ah, tá. carro? Daí eu consegui me humilhar na loja. Eles compraram a Pepeca por pouquíssimo, por menos do que eu tinha comprado. Eu agendei a data da entrega, porque eu moro num condado, né? Na Vila de Hobbits, na Vila do Chaves, assim, tem 8 pessoas. E aí eu moro nessa grande rua, que eu não posso reclamar, porque eu adoro as pessoas daqui, que são melhores que os teus vizinhos. Com certeza, são Não é muito maravilhosos. difícil também. E É. aí eu agendei a data da entrega pro dia que a pasticheria, que a confeitaria aqui tivesse fechada. Porque é a confeitaria que bomba, E então fecha seria um toda evento. terça-feira. Eu falei, como eu sabia que eles iam entregar num guincho, eu falei, vai ser o evento, porque eu conheço as pestes daqui. Primeiro que assim, passou uma ambulância, ele já sabe quem tá dentro da ambulância, a ocorrência, qual é a pressão arterial da pessoa que tá lá dentro, que são fofoqueiros. E eu agendei a data de entrega do novo carro, do Sonic, pra Pausa Pranzo, que não tem ninguém na rua, no dia que fecha a confeitaria. Ou Ok. seja, no teu plano não ia No ter meu plano ninguém. não ia ter ninguém. Ninguém. Acontece que. Deu meio-dia e meio, eu recebi a ligação do cara do guincho, falou, eu estou indo te entregar o carro. No site, gente, é assim, é um guincho com uma cápsula de vidro e o carro com um laço. Só que é uma propaganda, eu nunca imaginei que esse carro seria entregue, que a propaganda não seria enganosa. A propaganda não foi enganosa. Eles me entregaram o carro num Numa guincho de cápsula de vidro. vidro, né? Graças a Deus não tava. E assim, quando eu olhei aqui da janela, que eu vi o guincho chegando, eu falei, putz, não acredito. Desci assim na marmota, que eu não queria que ele descesse do carro, não sei o quê. Só que o problema é para abrir toda a cápsula também tem um evento. Quando eu saí, tava minha vizinha com o celular assim já, gravando o Jefferson. O vizinho, o marido dela, também para pegar um outro ângulo Da sacada da dele. barriga, minha barriga praticamente, para pegar um outro ângulo. Ele tava no chão, ele tava na terra, Ah, é? no pavimento mesmo. Então ele teve o vídeo dele me gravando de frente, dela me gravando de lado, Que confortável. o guincheiro dando risada, e assim, quando ele abriu, ele não abriu, assim, não abriu uma portinha e saiu o carro. Ele abriu as laterais, todas. O carro desceu assim, dando ré, descendo. Nossa, foi guria. Com a Um Loki, as evento. luzes do Alok. Graças a Deus não teve nenhuma música. Mas foi assim, a vizinha da Riata falou, elevou a compra online. Tu trouxe uma novidade, porque é óbvio que aqui, ainda mais aqui onde eu moro, não tem essa coisa de comprar um carro pela internet. Não. No Brasil tu compra na OLX, no Mercado Livre tem vários anúncios. Mas assim, aqui tu não é tão comum, porque é um serviço que tu usa mais em Milão, que aí tu vai ver depois, eles te Nem compra entregam na o carro. internet é tão comum Não, aqui, até, eu assim, acho que rola eles. um Ah, Amazon. não, acho que tem esse portal que é muito grande, mas também é um portal que não é italiano. Ele é da Europa, deve ser da Alemanha, de algum país que seja Eu mais, não sei. mais íntimo com a internet. Mas, assim, a experiência foi horrível. Porque, primeiro, eu comprei um carro que eu não queria ter comprado. Que é Ah, verdade, eu adoro o carro, não é que é ah. isso. Eu não tava pronto, o dinheiro que acolhe, sabe? Aquele dinheiro que acolhe, ele não tava lá na minha conta acolhendo esse carro. Peraí, Ele tava. deixa eu ver uma coisa rapidinho. Tu comprou um carro no momento em que tu não era pra comprar. Aham. Ah, eu não sei como é isso. Eu acho Sabe? tudo. Tudo que eu Tudo que eu adquiri na vida era assim. É horrível. Porque daí tu É, fica com aquela só que eu tô neura. parcelado, né? Nele aí. Tudo bem. Eu tenho ele ainda, tá lá o financiamento todo mês. Aliás, que dia é hoje? Dia 30. Opa, temos mais uma hoje. Que coisa, Sim, guri. Mas eu não me sim, foi arrependo. possível Não, eu não me parcelar. arrependo, foi possível parcelar, foi muito fácil
Muito fácil o processo. Autohero.com, super indico. Lembre-se que, uma vez aprovado, eles vão entregar. Vão mesmo. Independente de onde você esteja, você não vai conseguir cancelar. Eles deram 30 dias de prazo para eu rever as imperfeições e comunicar. Ah, é verdade. Sim, isso foi muito. Tu até trocou a bateria, né, na garantia. Troquei a bateria por pura ignorância, mas eles foram lá, pagaram a bateria e tal. Foi uma experiência boa de compra. Não foi o momento ideal, porque eu sou uma pessoa que planejo, né, em teoria, as compras. Então, assim, não foi o cenário ideal. A Pepeca deveria ter sido vendida com mais tempo, eu não precisava ter me humilhado na concessionária, etc. Sim. Mas foi uma excelente experiência, porque eu tenho um carro. Ele é um carro bom, É um talhando de 15 mil quilômetros? É um É, um talhando, não é um talhando. carro zero, mas é um carro novo, que nunca me deixou na mão. Com a Rivo já trabalhamos e, né, colhemos bons É frutos. muito confortável. Confortável, é. E tu conseguiu financiar, que é uma coisa muito Nunca difícil mais, de. não sei se eu tenho essa experiência de Nunca novo, se eu vou mais. ter essa benção de novo. Eu consegui financiar só um colchão aqui. Tu vê, né? Não, mas foi uma coisa do tipo, eu vou ver se eu vou conseguir. Eu acordei toda quebrada, que na verdade eu morava naquela Aí que casa. vem, E aí vários dias eu acordava mal-humorada. E eu falei, quer saber? Eu era vou o ver se dá. colchão. E aí coloquei na internet, ali no Google, né? E aí me apareceu essa empresa, colchões da EMA. Ema. Tem no Brasil, não? Sim, é bem bom, guri. Sim, eleito o melhor colchão. É realmente um colchão muito É gostoso. muito Já bom. dormi, já fui acolhido no colchão. E aí eu apertei os botões ali, porque quando tu não tem um holerite, uma busta paga, ou um contrato indeterminado, que é o famoso carteira assinada, vamos colocar assim, Sim. no Brasil, tu não consegue nada. É. A parte Auto Hero, não sei como eles me concederam isso E também. Nem a colchões EMA, EMA. né? Olha, para você que não tem crédito no mercado, a EMA, colchões, se algum você já pode ter um colchão para dormir. Se você conseguir financiamento no carro, você coloca dentro do carro, você já tem uma casa, carro e colchão. E dorme. Gente, mas poderia ser várias combis aqui adaptadas para como Sim. camper e tal. Muito legal. Muito legal. Muito. Então essa foi a nossa experiência financeira. Quer aprender mais a ser irresponsável? Nossa, a gente tem milhões de histórias. Sim, temos várias. Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Tchau. Beijo. Tchau, arrivederci.